com as orações de Jesus. Opa, alguém falou com a gente aí. Mas vamos lá. Eu espero que o coração de vocês estejam abertos e que, de fato, o que saia daqui venha da parte de Deus e que o Espírito Santo está corrigindo o que chegue aí na vida de vocês. Hoje vai ser bem uma conversa. Eu vou aproveitar que a gente está aqui nessa estrutura do Meet e quero mesmo chamar todo mundo para essa conversa. O tema de hoje é contentamento. E é muito bonito porque, obviamente, eu disse o tema para o Gesi, para o Arthur, para essa preparação da liturgia. Arthur, muito bom ter você com a gente servindo dessa forma e nos conduzindo nesse momento de adoração. Muito obrigada. Mas antes a gente vai percorrer um caminho até chegar no nosso tema de contentamento. E a gente vai percorrer esse caminho pelas nossas pastorais dessa semana, que aconteceram essa semana que passou. Hoje a gente vai usar bastante a Bíblia, então se você ainda não está com a Bíblia aí do seu ladinho, você, por favor, vá atrás de alguma Bíblia, abre uma guia paralela, enfim. Mas já vai atrás aí da Bíblia. E aí, enquanto vocês vão aí atrás, eu quero reforçar o que são essas pastorais, né? Então, todo dia nós temos lá no grupo de serviços essas mensagens escritas por diversos membros da comunidade voluntários que têm cedido a gente, né? Tem partilhado algumas coisas que Deus tem colocado no coração e tudo isso em forma de texto. Isso, essas mensagens, elas estão sempre lá no grupo de serviços, que é um grupo no WhatsApp do pessoal que se dispõe a servir a comunidade das diversas maneiras possíveis. Se você já tem caminhado com a gente na comunidade, se você já tem querido estar mais perto da gente, se você ainda não está nesse grupo, avisa o Altamiro, o Gesi ou a mim mesmo, e a gente conversa para você estar lá, poder se integrar mais à comunidade. E aí também eu aproveito esse momento para fazer o convite para que quem não tem escrito essas pastorais, que escreva. Às vezes vocês só veem o resultado pronto lá, né? As pastorais escritas no grupo, como se fosse mágica aquilo surgir. Mas cada pessoa que tem escrito tem passado por processos muito bonitos em Deus, inclusive aprender que pode escrever, né? Algumas pessoas que estão aqui sabem disso. E, enfim, escrevam. Tem sido muito abençoador todo esse processo. Então tá, a gente chega aí às pastorais dessa semana e eu quero destacar 4 pastorais. A primeira foi eu mesma que escrevi, paciência. E eu gostaria, se alguém tiver aí, o texto base que eu usei foi Romanos 12:12. Alguém aí já tá com a Bíblia Apóstolos e pode ler pra gente? Romanos 12:12, por favor. Levanta a mão, Eu escreve no posso. chat, abre o microfone. Pode, por favor. É, tá. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Obrigada, André. Mas faz mais um favor, ó. Continua aí comigo. O que tá dizendo aí? O que esse versículo disse? Que é para fazer três coisas: para alegrar-se, ser paciente e perseverar. Alegar na esperança, ser paciente quando nos momentos difíceis, nas tribulações, e se manter Uhum, firmes na oração, ao isso mesmo aí. tempo. Muito obrigada. E aí a gente segue para a segunda pastoral, que foi o Altamiro que escreveu. E o nome que ele deu para essa pastoral é Livra-nos do Mal. E a base que ele colocou foi Mateus 6:13. Alguém pode ler para gente? Mateus 6:13, por favor? Oi, estão me ouvindo? Aham, pode ler, Amanda, por favor. Ah, só um minutinho aqui, que não Tá foi. bom. E não Uhum. nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem. Que é isso aí, Amanda? O que você está dizendo? É um pedido para a gente buscar a Deus para que Ele nos livre das nossas tentações, do mal também, né? Uhum. Então ele reconhece a existência desse mal, e ao reconhecer, o
que ele faz é pedir para aquele que é o único que pode nos livrar, que nos livre desse mal, né? Muito obrigada, Amanda. E na pastoral que o Altamiro escreveu, ele foi muito ousado. Ele pegou ali num ponto que, para mim, particularmente, olha, doeu. Porque ele mostrou o privilégio de passar por essa pandemia com Jesus. E o quão desafiador seria não ter ninguém, ou achar que não tem ninguém para quem a gente pode orar. Senhor, livra-nos desse mal. E uma vez que Deus teve misericórdia da gente, nos chamou para sua presença, nós podemos fazer essa oração, né? Esse versículo ele é o que finaliza a oração que Jesus nos ensina, que ele mesmo fazia ao nosso Senhor. E a gente pode dizer, livra-nos do mal. E realmente, pensar em passar por tudo isso que nós temos passado, né? Eu particularmente, vou falar por mim e coisas que eu vi acontecendo com vocês, alguns de vocês da comunidade. Então, eu perdi pessoas amadas, perdi amigos queridos, perdemos empregos, perdemos casas, perdemos relacionamentos que pareceriam ser eternos, perdemos algumas instabilidades, algumas estabilidades, e tudo isso é um mal presente na nossa vida e é difícil lidar com isso. Mas graças a Deus nós sabemos que podemos fazer essa oração e que podemos aceitar esse convite e esse lembrete que o Altamiro fez para a gente, de reconhecer o privilégio que é passar por todas essas dores com Jesus. E aí a gente segue para a quarta pastoral, que foi escrita pela Vivi e tem o nome de Resgate. Alguém pode ler para mim, pra gente, por favor? Salmo 40, 1 e 2. Arthur, que tinha levantado a mão aquela hora, se quiser agora. Posso sim. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Amém. E a Vivi fez o favor de nos deixar bem claro que nós sabemos em quem nós podemos confiar. Então a gente sabe que vão haver as tribulações, a gente sabe que a gente não vai ter paciência, a gente sabe que várias instabilidades vão vir a acontecer na nossa vida. E aqui a Vivi nos ajudou a lembrar que nós sabemos em quem nós podemos colocar nossa esperança, nosso Senhor e Salvador. E aí essas três pastorais juntas, é muito bonito ver como elas vão conversando, né? Mas elas me levaram a pensar na quarta pastoral que eu vou trazer aqui, que foi escrita pelo Gesiel, que ele colocou o nome de Ouçam. E quando ele colocou lá no grupo Ouçam, eu já abri o grupo achando que eu ia apertar play para ouvir um áudio. Aí era escrito, eu falei, vou ter que ler. E eu li, e aquilo tocou profundamente, Gisele, e eu te agradeço, e sei que isso tocou outras pessoas da comunidade que também vieram falar comigo, porque meio que aquelas outras pastorais que eu trouxe aqui foram colocando certezas, foram colocando um chão firme para que a gente caminhe. E aí, sabe o que é que você fez, seu Gisiel? Você arrancou todo esse chão. E você disse assim, vocês não sabem é de nada. E eu queria que a gente pensasse isso. A passagem base que ele colocou, se eu não me engano, foi Marcos 2, de 2 a 10. A gente não vai ler inteiro aqui, mas eu vou contar um pouco o contexto para situar quem não leu a pastoral. Vale a pena ler e meditar nessas palavras. Eu vou dizer também o porquê que isso tocou tanto aqui. Então, é uma cena, Marcos 9, ótimo. É que o jeito que eu escrevi aqui eu não consegui ler direito. Então, beleza, o que acontece? Jesus tá lá, maravilhoso, e daí ele vai e faz aquelas coisas que só ele fazia, né? Assim. Só que daí o que foi dessa vez? Qual foi que Jesus aprontou dessa vez? Ele faz com que olhar para ele não seja só vê-lo,
mas realmente ficou visível que Moisés e Elias estavam com ele. Era um contexto onde ele estava com 3 dos seus mais firmes companheiros, e aí esses companheiros olham para ele e falam assim, mas espera aí, a gente está vendo muito mais gente, então a gente tem mais coisas para fazer aqui, Jesus. Porque se você está mostrando que Moisés e Elias estão aqui também, a gente tem mais coisas para fazer. Vamos fazer uma tenda, vamos preparar, né? Quase, eu escuto, né? Assim, minha proatividade é quase como... Mas eles vão ficar até quando? Prepara o café, prepara o almoço de amanhã, o que a gente faz? E aí, esse coração ansioso e esse coração desatento cria coisas dos quais a nossa atenção repousa e o nosso coração de fato não repousa no que Jesus queria mostrar ali, né? E o Jesus foi muito perspicaz em mostrar que ali Moisés e Elias traziam a figura do legislador e do profeta. E tudo isso apontava para que a promessa estava sendo cumprida. Ou seja, todo o anúncio que tinha sido feito ao longo do Antigo Testamento inteiro estava ali na figura de Jesus no cumprimento dessa promessa. E além disso, como se não fosse suficiente, o cumprimento da promessa em Jesus, mais a figura da lei, mais a figura dos profetas, é audível a voz de Deus dizendo: ouçam, esse é o meu filho amado. Tipo, é tudo tão concreto. Eu fico pensando assim: é impossível você estar ali diante daquela cena e não crer. É impossível você estar ali diante daquela cena e não ouvir. Mas ainda assim, e aí qual foi o chamado do Jesus para isso? Ai, gente, não entende nada. Assim como os discípulos que estavam ali, diante daquela cena tão concreta, tão sublime, tão suprema, mas eles também não entenderam bulhufas. E, e aí recai sobre Pedro. E aí, Pedro, eu tenho um afeto especial por Pedro, porque ele erra bastante, né, tadinho? Tem vários relatos, assim, que ele deu várias bolas fora, assim. A ponto de Jesus ter que dizer, tipo, fica quieto, ouve o que eu tô falando, pare de me responder, porque o que eu tô falando é o que tá certo. Pare de dizer que eu não vou morrer, Pedro, eu vou morrer sim, e dá licença, deixa eu fazer o que eu preciso, sabe? Mas é isso, a gente ouve até as coisas mais concretas da palavra de Deus e diz, ah, não, Deus, mas isso aqui não precisa, né? Morrer na cruz, não tá precisando nesse nível, né? E então eu tenho essa identificação com Pedro. E para mim, o ponto alto, assim, disso, e como isso conversa com essas outras 3 pastorais, é que a gente só vai conseguir a primeira, a segunda e a terceira orientação que foram trazidas nessas pastorais se a gente ouvir a voz de Deus. E aí é aqui que a gente chega no nosso tema de hoje, o contentamento. Então, tudo isso que eu já falei, a pretexto de introdução, certamente já foi muitas coisas, eu gostaria muito que cada um pensasse sobre essas coisas, mas é nesse ponto, é nessa feridinha aqui, desse ouvir a voz de Deus, que eu quero trazer a gente para pensar no contentamento. E aí uma das coisas que eu mais gosto, assim, da vida cristã e do convívio em comunidade, do viver com vocês, é que a gente vai aprendendo a ressignificar palavras, né? Então, para mim, e eu gostaria até de fazer esse exercício, se vocês puderem escrever no chat que palavras que vocês associam com contentamento. Podem escrever, eu dou uns segundinhos para isso. Quando vocês ouvem contentamento, o que vem na cabeça? Quero ver aí de vocês. Paciência, gratidão, espera tranquila, resiliência, tranquilidade, alegria, paz. Mais alguém? Mais alguma coisa? Completude, satisfeito e grato, felicidades. Muito, muito boas palavras. Muito boas palavras. Gratidão. Muitas palavras que a gente associa a uma única, a esse contentamento. E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso e ajustasse a nossa palavra. Às vezes não, né? As palavras, elas são um acordo. A gente cantou aí sobre acordo, né? Elas são um acordo comunitário de que quando a gente ouve essa palavra, é isso que ela representa, né?
Então vamos ver o que ela vai representar para a gente. E aí eu gostaria de fazer um acordo também entre vocês, da gente pensar tanto na nossa dimensão pessoal, particular, que cada um consiga fazer as aplicações e pensar mesmo na sua vida particular, mas que a gente juntos, como comunidade, fizesse o exercício de pensar o contentamento no âmbito da nossa comunidade, enquanto céu, enquanto um pedaço do corpo de Cristo, um pedaço da igreja, que a gente pudesse pensar nesse contentamento e como a gente pode viver isso. E então a gente volta ali para as pastorais e entendemos. Então ali foi falado sobre vamos ter ansiedades, vamos ter aflições, vamos ter desafios, mas a gente sabe que Jesus está conosco, a gente sabe que Ele é o único que pode nos livrar do mal. Nós sabemos em quem repousar o nosso coração e a nossa esperança, mas a gente também precisa ter sempre atento que nós precisamos ouvir a voz de Deus. E esse ouvir a voz de Deus vai proporcionar que tudo isso seja concretizado na nossa vida. Em nenhum outro lugar a gente vai conseguir. Não adianta somente o fato de anotar no espelho para ler todos os dias e lembrar. Não adianta escrever no pulso ou escrever na testa, que é para não esquecer. Nós realmente dependemos do ouvir a voz de Deus para lembrar constantemente dessas coisas. Se a gente tentar qualquer coisa pelo nosso próprio esforço, a chance do fracasso é certa, tá bem? E aí eu gostaria que a gente lesse, vou pedir agora para alguém abrir, por favor, em Daniel, a gente vai lá para o Antigo Testamento, em Daniel 3:16. A gente vai ler o 16, o 17 e o 18. Se alguém puder ir levantar a mão, enquanto você se prepara para ler e procura na sua Bíblia, eu vou dar o contexto. Então, a gente vai estar lá no contexto em que o rei Nabucodonosor estava, assim, se achando a última, a primeira e todas as bolachas do meio do pacote. É indescritível, é realmente questão de pegar a sua Bíblia e ler cada uma das peripécias desse rei. E tudo o que ele fazia simplesmente apontava para si mesmo. E aí, mais uma vez, ele estava aqui apontando para si mesmo, construindo uma gigantesca estátua de ouro de 27 metros de altura. Eu fiquei tentando estimar 27 metros, eu fiquei pensando se aquela caixa d'água lá do PB, né? Se aquela caixa d'água tem 27 metros, porque ela é muito alta, né? Eu não sei estimar. Se alguém aí souber comparar alguma coisa que tem 27 metros de altura. O Nabucodonosor, ele resolve... acho que tem mais. Resolve fazer essa pequenina estátua. E aí essa estátua é um símbolo de quem ele é. E aí é um símbolo de que a adoração é dele, né? Para ele. E aí, então, ele quer mobilizar, assim, algumas pessoas, assim, sabe? Tipo, mas, talvez do bairro é pouca gente, né? Talvez todas as pessoas, que tal? Ele tem essa ideia. 5, 7 casas uma em cima da outra. Muito obrigada aí pela estimativa. E aí o texto é Daniel 3:16 a 18. E aí, então, baixa-se um decreto de que absolutamente todas as pessoas, ao ouvir os estímulos, seja aí era harpas e liras e cornetas e trombetas e pandeiros e caixinhas de fósforo, sempre que as pessoas ouvissem esses sinais, elas deveriam se ajoelhar e adorar essa estátua. E aí, então, os sábios que observam os astros e que têm uma certa intimidade com essa arte e feitiçaria, eles percebem que tem algumas poucas pessoas que não fazem isso. Alguém sabe quem é? Quem são essas pessoas que se recusam a se ajoelhar, se prostrar diante dessa imagem e adorar? Alguém arrisca dizer quem são? Que povo é esse? Ninguém? Eram os judeus. Eram os judeus que tinham certeza de quem era o seu Deus e que não deveriam adorar e se prostrar diante de nenhum outro falso Deus, nenhuma outra imagem, nenhum rei, ninguém teria o poder que o verdadeiro Deus teria. E aí, então, tem ali nessa história 3 judeus, e aí sim eu gostaria que vocês lessem esse trecho. Quem que pode ler? Alguém levantou a mão? Eu não percebi. Lá em Daniel 3, a gente vai ler do 16 ao 18, nesse primeiro momento.
Eu posso ler. Por favor, Amanda. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Muito bem. Fica aí comigo ainda, Amanda. Vamos lá. Então, todos deveriam adorar essa imagem. Os versículos anteriores, eu achei que nessa leitura já ia estar, mas vou ainda dar mais um pouquinho do contexto. Tinha uma consequência para quem não fizesse isso, né? Quem não adorasse aquela estátua seria queimado numa fornalha. E aí, então, esses 3 jovens queridos, de nomes estranhos, como disse a Marília, eles se recusam a adorar. Aí Nabucodonosor ele ainda diz assim: não, chama eles lá porque eu vou ter uma conversa com eles. Aí o rei chama os 3 e diante deles ele diz assim: ó, eu vou dar mais uma chance para vocês, porque caso vocês não tenham entendido, era para vocês terem adorado essa estátua. Mas assim, como vocês não entenderam, eu expliquei de novo. Agora vai, fiquem à vontade, podem adorar. E aí eles falam o que a Amanda leu. E aí eu vou pedir, Amanda, para você ler de novo, um pouco mais devagar, para a gente poder saborear mesmo essa passagem. Pode ler. Qual é a resposta que eles dão para Nabucodonosor? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Muito bem, obrigada, Amanda. Para mim, essa passagem toda ela é muito imagética, assim, né? Eu fico muito imaginando essa cena, mas a frase que mais pega no meu coração é que eles dizem que Deus pode nos salvar. Eles não dizem que, tipo, ah, tá suave, a gente tá fazendo isso porque Deus vai nos salvar, porque Ele é o nosso Deus. Eles declaram que Deus pode nos salvar. Não é isso que vai escrito aí, Amanda? Confirma, não me deixa falar errado. Deus pode nos salvar. E a próxima frase é: e que ele nos livrará das suas mãos. Ou seja, livrar do mal não necessariamente significava que ele iria salvar da fornalha. Olha que maluco, assim, eles poderiam ir para a fornalha, eles poderiam ser queimados, eles poderiam ser mortos, isso não deixaria Deus ser o Deus deles, e isso livraria os 3 das mãos do rei. Esse pode nos salvar, ele é tão potente, ele faz uma diferença tão grande na nossa caminhada. E aí, Amanda, por enquanto pode ficar tranquila aí, mas daqui a pouco eu vou te chamar de novo. E o que aconteceu depois? Dá o contexto também. Anotem para vocês lerem depois o texto completo. Aí eles continuam falando assim: não, a gente não vai adorar. Aí o rei fala assim: ah, não vão? Então vocês vão para a fornalha, como eu tinha prometido. Só que como vocês, inclusive, me desobedeceram, vocês foram petulantes para comigo, eu vou colocar 7 vezes mais fogo nessa fornalha. Ela vai estar 7 vezes mais quente e vocês vão ser jogados lá. Aí, beleza, chamou lá os súditos dele. Para vocês terem uma ideia, os súditos que chegaram perto da boca do forno morreram queimados. E aí eles foram jogados 3 lá dentro. Então, quem chegou perto da boca do fogo foi queimado, morreu, queimadinho, carvão, igual quem faz churrasco. Acabou. E aí os 3 estavam lá dentro. E aí Nabucodonosor olha lá para dentro. Quantas pessoas tinham entrado mesmo? Eram 3, né? Eram 3. E aí quando o rei olha lá para dentro, ele vê 4 pessoas. Aí ele olha aquele negócio, imagina assim que ele esfrega o olho, ele olha e fala assim: que é isso? Vocês estão vendo aquilo? Eu coloquei 3 pessoas lá dentro e eu tô vendo 4. E uma delas se assemelha ao Filho de Deus. A figura, né? O entorno se assemelha a um Filho de Deus. E aí os 3 saem de lá de dentro, vivos, sem nenhum fio de... O texto fala que não tem nenhum fio de cabelo queimado. Lembra que os caras que colocaram eles lá dentro morreram só de chegar perto da boca. E aí os 3 saem de lá de dentro. E aí eu não vou contar pra vocês o que acontece, eu vou contar depois, tá bom? Mas até aqui, eles saíram, os 3 vivos. E aí eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acham que aconteceu aqui, assim? Por que vocês acham que esses 3 maluquinhos aí, por que eles fizeram isso?
Ah, suas amarras foram queimadas, é verdade. Ótimo, excelentíssimo detalhe, importante. Por que que eles agiram dessa forma? Por que que os três sabiam que poderiam ser queimados e mesmo assim eles tiveram a atitude que tiveram? Por quê? À vontade aí, pessoal. Porque eles temiam mais a Deus do que ao rei, e eles preferiam morrer a desobedecer a Deus. Um bom caminho. Um ótimo caminho, André. Alguém mais? Eu concordo com o André. Concorda? Alguém discorda deles? Vocês acham que foi só um acaso, assim? Ah, tava passando um anjo do Senhor, daí soprou no ouvido. Complementando, a fé nisso, né? Ter a fé nisso Uhum, que o André falou. uhum. A fé, um elemento importantíssimo dessa história. Muito bom, Lina. Eu vi aqui que o Ageu colocou alguma mensagem, deixa eu abrir pra ler. Alguém mais? O que vocês acham que aconteceu? Por que eles agiram daquela forma? Aqui, ó, o que o Ageu colocou. A estátua gigante, medida da soberba e a força do delírio maníaco, suprema alienação de si mesmo. Os grandes senhores em nosso mundo frequentemente caem nesse delírio de grandeza. Ao final, uma pedra vem dos céus e os derruba. Quantas estátuas não são erguidas mundo afora e mesmo em nossos âmbitos de poder? Deus protegerá os que não se dobram aos Baals de plantão. Muito bom, Ageu. Muito obrigada. Bom, eu vou deixar vocês pensando aí. O que vocês acham que aconteceu? Mas eu vou trazer uma possível resposta. E ela considera tudo isso que foi dito. Eu entendo que nesse momento os três puderam agir dessa forma simplesmente porque eles tinham certeza de quem era Deus. É isso. Eles não sabiam se Deus ia ou não salvar eles. Eles não sabiam o quanto ia doer ser queimado. Eles, podiam até, né, se ajoelhar ali, e enquanto estava ajoelhado na frente da estátua, orar para Deus arrependido e falar: Deus, eu tô aqui, mas você sabe que é só para salvar minha vida. Meu coração é mesmo seu. Muita coisa podia ter, né? Muitas outras possibilidades. Mas a atitude deles se baseou em uma coisa muito concreta na vida deles. Eles tinham certeza de quem era Deus. E aí eu fui pensar e percebi que é esse fato que também ancora muitas das ações de outros personagens muito importantes na nossa tradição, muitos dos outros mártires, muitos outros dos nossos irmãos, muitos outros dos santos que já estão hoje com Deus. E eu fiquei pensando quantas vezes na história, e é isso, eu vou convidar todo mundo para um mergulho bíblico mesmo. Entender o que foi para Noé pensar que, sei lá o que ia acontecer, era tão absurdo tudo que ele estava ouvindo, mas ele sabia quem era o Deus dele. O mesmo com Abraão, sei lá para onde que eu tenho que ir, mas eu sei quem é meu Deus. Ou José, que começou a ter uns sonhos muito loucos, e aí quando ele ia interpretar, ele falava: Olha, eu não sei interpretar, mas meu Deus sabe. Então ele tinha certeza de quem Deus era. Ou mesmo depois Maria e José juntos, porque os dois tiveram que ouvir e lidar com uma informação absurda, coisa que a gente veio falando desde dezembro. Como é você lidar com a informação de que você vai gerar, você é tão capaz quanto um homem de ter um filho, porque você não tem essa possibilidade, mas você ouve de você, o seu corpo vai gerar, vai gestar o filho de Deus. Eles tinham certeza de quem Deus era, e somente por isso eles puderam agir da forma que agiram. Depois, o próprio Jesus. E aí a gente tira um pouco desse lugar junto com a gente, porque, né, é Jesus, mas isso é óbvio. Você vê que a caminhada dele e cada um dos ensinamentos, cada uma dos momentos em que ele esteve, seja com os discípulos ou com todo o povo, cada uma das situações, cada um dos sinais das maravilhas, tudo isso, tudo isso. E a única possibilidade disso acontecer é dele reconhecendo quem era o Pai e reconhecendo que era somente pelo Pai, somente para mostrar o reino de Deus, somente para apontar para as verdades eternas que tudo aquilo estava acontecendo. E aí com isso a gente entra no Novo Testamento, e aí Paulo, e aí
todos os relatos e todas as cartas e, enfim, os momentos na prisão, e sempre em mente de que ele só fazia todas aquelas coisas, ele só dizia todas aquelas coisas, e aquilo só era possível porque ele sabia quem era Deus. Só que daí, junta tudo isso e toda essa certeza de quem é Deus com as nossas 4 primeiras pastorais, que foi onde a gente começou hoje. Como é difícil pra gente, porque a nossa vida ela é tomada constantemente por situações muito corriqueiras, muito cotidianas, que inexplicavelmente nos tiram do prumo. Coisas muito menores, tentações muito menores do que qualquer coisa que Jesus passou, já nos fazem fechar a cara com a pessoa que mora com a gente, já nos fazem desistir dos planos para o futuro por conta de uma recusa em algum programa de pós-graduação, já nos fazem achar que nada vai dar certo porque o emprego ainda não chegou ou porque o apartamento não foi vendido. Coisas tão pequenas, uma brisa, um ventinho que passa e parece que nos faz esquecer de todas essas coisas. E aí a gente volta para ouvir a palavra de Deus, que realmente, pela graça dele mesmo, continua soprando e soprando, está escrita na Bíblia, onde a gente pode, com toda calma, com toda tranquilidade, com todo o tempo, abrir todos os dias e ler a palavra de Deus. Ela está acessível para a gente. A gente também pode, em oração, realmente derramar o nosso coração diante de Deus e se atentar à voz dele, ouvir o direcionamento dele. A gente pode ouvir os conselhos dos nossos irmãos, o nosso querido pastor Altamiro, que está aí sempre presente para dar um direcionamento. Só que como é que isso se desdobra? Qual é a resposta que a gente dá a tudo isso, né? Então, por saber exatamente, por ter completa certeza de quem era Deus, essas ações puderam ser feitas, né? Pôde-se dizer, Deus pode nos salvar, mas ele pode não fazer isso, mas isso será o livrar do mal. Ou cada uma das respostas que foi dada, a Maria que diz que seja feita a sua vontade na vida da tua serva. Meu, todas essas ações, todas essas respostas foram dadas. E aí, já encaminhando para o fim, eu queria pensar que respostas podem ser dadas na nossa vida. E aí, como eu disse, na nossa vida pessoal e na nossa vida enquanto comunidade. Quais vão ser as respostas que a gente vai dar diante dessas situações? E aí eu gostaria que alguém, por favor, abrisse em 2 Coríntios 5, versículo 9. Alguém aí que ainda não leu e queira ler? Eu posso ler, se... Por favor, pode ler, amigo. 2 Coríntios 5, 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Obrigada, amigo. A gente vai ficar com esse início, onde diz que tudo, quer seja no corpo ou fora do corpo, que tudo isso seja para o Senhor. E aí, esses dois limites, né? Geralmente, quando a gente vai falar sobre tudo, a gente põe uma referência do que está dentro desse tudo. E aí, nesse versículo, tem um tudo, que é o corpo e o não corpo. Ou seja, entre a vida e qualquer coisa que vier acontecer depois, pela graça de Deus. Ou seja, todas as coisas ficaram nesse meio. Todas as coisas. Todas as coisas. E aí a gente tem essa coisa mundana, né? De ficar separando a nossa vida profissional, nossa vida afetiva, nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Não, a nossa vida. Tá tudo aqui dentro. Todos os âmbitos da nossa existência estão compreendidas nesse intervalo. E esse intervalo está dedicado a agradar ao Senhor. Ou seja, ao invés de cada coisa que nos acontece apontar para nós mesmos, o que levou, por exemplo, o Nabucodonosor a fazer a estátua lá de 7 casas uma em cima da outra, ao invés de cada coisa que nos acontece nesse infinito intervalo e nesse infinito espaço de coisas, apontarem para nós mesmos, e aí isso fazer com que, quando bate essa brisa, a gente esqueça do que importa de verdade. Tudo que acontece aqui no meio vai apontar para agradar o Senhor.
E aí, diante disso, eu pensei em dois opostos possíveis de como reagir a isso, assim, né? E são duas coisas que seguem muito a uma lógica do mundo, assim, muito uma lógica secular, e é a lógica que nós estamos imersos, e é por isso que realmente a mão de Deus nos tira desse lugar e nos faz lembrar de um outro reino, que nós estamos submetidos a outras leis, e não as desse mundo, né? Mas existem dois extremos possíveis. Diante dessa verdade e dessa necessidade de agradar ao Senhor e de viver e entregar nossa vida para Ele, a gente pode ter um perfil de alguém que está escalando uma montanha. Você vê diante dessa montanha e está escalando essa montanha. E aí vai lá e fala que, não, porque eu tenho que chegar ao topo, porque a vontade de Deus está lá no topo e agradar ao Senhor está lá no topo, então eu preciso fazer essas coisas. E aí é muito provável que essa pessoa vai arranjar estratégias e estímulos externos a Jesus para chegar lá. E aí o nosso coração, pecaminoso e confuso, faz certinho o papel dele de nos enganar nesse momento. E aí, às vezes, encoberto por proclamar o evangelho e ajudar pessoas e péssima frase, né? Salvar almas, como se desse para salvar almas que estão andando por aí, sendo que essas almas estão, né, dentro dessas vidas, tem muitos desafios e dores. A gente vai colocando essas frases e rapidamente o objetivo deixa de ser, dentro desse intervalo que é a nossa vida, agradar o Senhor, e passa a ser qualquer outra coisa, que aí cada um pode completar do jeito que quiser. Agradar aos pais, agradar a si mesmo, agradar ao chefe, agradar aos líderes da igreja, agradar ao vizinho, agradar ao seu orientador, enfim, vai virar qualquer coisa, menos agradar ao Senhor. E existe um outro lugar também. Existe um lugar onde, se estamos diante dessa montanha, a gente então põe ali uma mochilinha, uma almofada no pé da montanha e deita. E descansa. Porque, né? Já que assim, já tá tudo feito, Jesus já veio, já morreu na cruz, já ressuscitou, já disse que tá meio que tudo resolvido, que eu precisava fazer era só entregar minha vida, eu vou ficar aqui de boa, né? Porque daí é um ótimo caminho. Eu fico aqui de boa, já fiz minha parte, comigo não morreu, eu já fui livre da morte. Eu vou só esperar aqui o momento que Deus quiser me levar para a eternidade e vou ficar de boa no meu canto. Essa é uma outra resposta que a gente pode dar ao saber quem Deus é, né? Mas essas duas respostas, queridos, eu acho que elas são bem equivocadas com relação ao que Deus de fato nos pede e do que a gente pode ver com todas as outras personagens que eu citei aqui e tantas outras que amparam a nossa história, a nossa caminhada cristã, né? Então, nessa primeira opção que eu falei, é como se a gente usasse lá Filipenses 4:13. Eu até falei para o Gesi ontem sobre isso. É como se a gente ouvisse o tudo posso naquele que me fortalece, como se, eu posso então maravilhosos carros e maravilhosas casas e maravilhosas, enfim, maravilhosas mil coisas que o mundo pode me dar, no meu Deus que é maravilhoso e me fortalece. Mas o contexto desse versículo lá, com Paulo dentro da prisão sofrendo, significa que tudo posso passar fome, posso passar frio, posso passar humilhação, posso passar desespero, posso passar abandono, posso passar dor, enfim, posso passar qualquer coisa naquele que fortalece. Então a gente já traz esse extremo da superprodução para um equilíbrio em Deus e o entendimento que é somente nele que a gente pode fazer cada uma dessas coisas. E aí o outro lado, a gente teria ali talvez uma resposta de complacência, né? Uma apatia diante do evangelho, um entrar em um lugar confortável diante do evangelho. Mas com cada uma das personagens bíblicas a gente pode ter certeza de que não se trata sobre um lugar de conforto. Ser salvo mediante a fé não nos coloca num lugar de conforto. Isso eu posso ter, tranquilidade no coração de entender isso. E eu espero que vocês entendam também. Se a gente queria que, ao sermos alcançados pelo Evangelho, os nossos problemas se resolvessem, pode procurar outra resolução, porque não é aqui. E aqui a gente encontra muita diferença entre um pensamento positivo e uma fé genuína. O
pensamento positivo diante de cada adversidade é um soprar para frente, um empurrar coisas que somente podem dar certo. Imagina, lá, Sadraque, Mesaque e Abednego na frente do forno, em chamas, dizendo assim, não, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos pensar positivo que a gente vai entrar no forno e vai dar tudo certo. Ou então, não sei, Noé, com um monte de água começando a subir e pensando assim, meu Deus, eu fiz esse barco, mas assim, eu não sei, eu não sabia fazer isso, Deus me ensinou, vamos pensar certo que vai dar certo. É diferente, é encontrar, como a Altamira disse, é realmente você ter uma fé genuína de que existe um Deus maravilhoso, supremo, soberano, Senhor de todas as coisas, Senhor do tempo, do espaço, de toda a criação, e que por Ele, e crendo nele, e pelos propósitos dele, e pelas promessas dele, que todas essas coisas não vão dar certo, mas que todas essas coisas vão acontecer de acordo com a vontade de Deus. E aí isso também nos tira desse lugar da complacência e nos traz para um equilíbrio. E aí esse equilíbrio a gente se encontra no lugar do contentamento, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo que é Ele quem nos nomeia, é Ele quem nos dá uma nova vida, é Ele quem nos tira da morte, é Ele quem nos salva. E é por Ele que vai balizar todas as coisas que a gente vive e é por Ele que todas as coisas são feitas. Por Ele no sentido de que é através dele e que a motivação é Ele. E aí eu vou chamar a Amanda de volta e vou pedir para ela ler a continuação da história lá em Daniel. E aí a gente estava no Daniel 3, né, Amanda? Você leia, por favor, agora, do 28 ao 30. Para ver, então, o que acontece com aqueles 3 carinhas e com Nabucodonosor, qual é a cara que ele fica diante dessa situação toda. Tá aí, Amanda, já? Deve estar aqui. Então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Obrigada, Amanda. E aqui, seguindo para o fim mesmo, o que aconteceu com esses 3 e com a maior parte das outras pessoas que a gente citou aqui, não foi uma carta de honra, uma grande descrição. Deu emprego para os caras, pode orar por isso aí, ó, pessoal. Não foi uma menção honrosa, uma carta descrevendo cada uma das qualidades e capacidades e benevolências dessas pessoas. Os 3 camaradinhas lá, eles apenas fizeram o que era preciso para apontar para quem era o Deus deles. E foi exatamente isso, apesar deles terem, inclusive, conseguindo um emprego, como o Jesse falou aí, o que aconteceu ali é que Nabucodonosor, que só conseguia enxergar a si mesmo, olhou para dentro do forno e viu a imagem do Filho de Deus. E depois, quando os 3 saíram vivos de lá de dentro, sem nenhum queimadinho no corpo, só suas amarras queimadas, o que Nabucodonosor proclamou foi: não existe nenhum outro Deus capaz de fazer o que o Deus desses caras fizeram com eles. E é isso que vai ser proclamado. Eu sei lá se aqueles 3 estavam com fome, e aí a saciedade dele, e aí eles ficaram sem fome. Eu sei lá se eles tinham conta para pagar. Eu sei lá qualquer outra coisa sobre aqueles 3 caras. Eu só sei que o Deus deles, que é o nosso Deus, foi anunciado. E eu entendo que a resposta que eles puderam dar, entrando, né, e dizendo, ó, Deus pode nos salvar, e aí entrando lá no fogo, pôde acontecer por eles saberem quem era Deus e pelo entendimento de que a vida deles estava dentro daquele lugar, onde o que eles tinham que fazer era agradar a Deus. E não sei,
né, talvez aí Gizi deu um bom apontamento. Eles conseguiram um emprego, então talvez Haiti tenha uma melhor condição de vida. Sei lá se isso iria acontecer. E eles estavam cientes disso, que isso não poderia acontecer. Mas na narrativa parece que o contentamento que existe ali não é um contentamento que aponta para si mesmo, mas por entrar na narrativa do que Deus está fazendo na Terra. Entrar na narrativa da libertação de Deus para o povo de Israel naquele momento, na libertação de Deus para o seu povo, para a igreja que ele está formando aqui agora. E é assim que eu gostaria que a gente conseguisse pensar contentamento agora. Cada vez que as linhas apontarem para nós mesmos, cada vez que as linhas apontarem para a nossa forma de resolver os problemas, cada vez que as linhas apontarem para a nossa forma de ver que as coisas vão se resolver, que a gente possa entender que esse contentamento, essa suficiência, essa completude, essa alegria, esse entendimento, esse propósito, todas as palavras que vocês falaram, tudo isso aponta para o que Deus está fazendo na Terra e, consequentemente, para o que Ele está fazendo na nossa vida também. Eu gostaria, então, de orar para encerrar esse momento. A gente vai continuar depois conversando, claro, mas gostaria, então, que nós abaixássemos nossas cabeças, vocês coloquem tudo isso diante de Deus e que a gente possa orar agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua presença aqui conosco agora, não somente nesse exato momento, mas pelo Senhor ser conosco em nossa vida, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por quem o Senhor é, pela forma com que o Senhor resgatou a nossa vida e pela forma com que constantemente o Senhor tem misericórdia de nós mesmos e nos salva de quem nós somos. O Senhor pega o nosso coração e traz a tua presença e nós clamamos para que realmente isso seja o motivo do nosso contentamento, Senhor. Saber quem o Senhor é e reordenar toda a nossa vida para Ti. Em cada momento de decisão, cada momento de aflição, cada momento onde nós não saibamos o que fazer e até mesmo naqueles momentos em que a gente não saiba qual é a sua vontade específica, o teu propósito específico para nós. Que nós possamos lembrar, Pai, das verdades inquestionáveis, das verdades que tomam toda a realidade e nos levam a Ti, Pai. Que nós possamos nos inspirar naqueles que vieram antes de nós, que nós possamos, de fato, Senhor, repousar toda a nossa fé em Cristo Jesus e tê-lo como nosso Senhor e Salvador, Pai. Que isso nos dê o sentido da existência e também o contentamento, para que nós possamos dar as respostas corretas às situações que o Senhor coloca à nossa frente, Pai. E que assim nós possamos nos contentar, nós estarmos realmente preenchidos, Pai, por aquilo que só o Senhor é, por aquilo que só o Senhor nos alcança e deseja em nossas vidas, Pai. E assim eu te peço e agradeço, certo de que o Senhor é conosco. Em nome de Jesus. Amém.